Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Mosaicos e Miscelâneas. Eu sou o João e hoje eu tô aqui para continuar o nosso projeto Ler para quem não pode ler. Hoje a gente está dando continuidade e encerramento ao livro Harry Potter e a Ordem da Fênix. Eu vou ler o último capítulo desse livro, que é o capítulo Começa a Segunda Guerra. Antes de começar a leitura, eu queria lembrar todo mundo da importância de você se inscrever no canal, de você deixar o seu like, de você espalhar esse vídeo. Compartilha. Você gostou? Você gosta do que você está vendo? Você gosta desse conteúdo? Espalha para os outros. Bota no seu Instagram, no seu Facebook, no seu Twitter, num grupo de WhatsApp de pessoas que você acha que gostam desse tipo de conteúdo também. Espalha para todo mundo, para esse projeto chegar cada vez a mais pessoas. Tá? Isso ajuda muito a gente. Toda vez que você compartilha, que você se inscreve, toda vez que você faz outras pessoas chegarem aqui, você incentiva o nosso canal a poder continuar produzindo. Vamos lá, porque hoje é dia de terminar um livro. Mas não vai ser o fim de uma história ainda. Então vamos lá. E vai ter um cachorro aqui atrás de vez em quando. É a vida. Capítulo 38. Começa a Segunda Guerra. Retorna aquele que não deve ser nomeado. Em breve declaração na sexta-feira à noite, o ministro da magia Cornélio Fudge confirmou que aquele que não deve ser nomeado retornou ao país e já começou a agir. É com grave pesar que informo que o bruxo que se autodenomina Lorde, bom, vocês sabem a quem me refiro, está vivo e mais uma vez entre nós, disse Fudge, parecendo cansado e nervoso ao se dirigir aos repórteres. É quase com igual pesar que informamos a ocorrência de uma rebelião em massa dos dementadores de Azkaban, que demonstraram sua insatisfação em continuar a servir ao Ministério. Acreditamos que os dementadores estão presentemente recebendo ordens do Lorde das Quantas. Pedimos à população mágica que se mantenha vigilante. O Ministério está presentemente publicando guias de defesa doméstica e pessoal que serão distribuídos gratuitamente em todas as residências bruxas no próximo mês. A declaração do ministro foi recebida com consternação e sobressalto pela comunidade bruxa, que ainda na quarta-feira recebia garantias do ministério de que não havia fundamento algum nos persistentes boatos de que você sabe quem estivesse mais uma vez agindo entre nós. Os detalhes dos acontecimentos que provocaram essa reviravolta ministerial ainda são nebulosos, embora se acredite que aquele que não deve ser nomeado e um seleto grupo de seguidores, conhecidos como Comensais da Morte, conseguiram entrar no próprio Ministério da Magia na noite de quinta-feira. Alvo Dumbledore, reconduzido ao cargo de diretor da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts e igualmente ao de membro da Confederação Internacional de Bruxos e de presidente da Suprema Corte dos Bruxos, ainda não fez declarações à imprensa. Durante o último ano, ele insistiu que você sabe quem não estava morto, como todos desejavam e acreditavam, mas andava novamente recrutando seguidores para outra tentativa de tomar o poder. Entre mentes, o menino que sobreviveu... Tá aí, Harry. Eu sabia que iam arranjar um jeito de meter você nessa história, disse Hermione olhando por cima do jornal do amigo. Os garotos estavam na ala hospitalar. Harry se sentara na ponta da cama de Rony, e os dois ouviam Hermione ler a primeira página do Profeta Dominical. Gina, cujo tornozelo fora curado num instante por Madame Pomfrey, estava encolhida aos pés da cama de Hermione. Neville, cujo nariz fora igualmente restaurado ao tamanho e forma naturais, se acomodara em uma cadeira entre as duas camas. E Luna, que aparecera para visitá-los trazendo a última edição do Pasquim, estava lendo a revista de cabeça para baixo, aparentemente sem ouvir uma palavra do que Hermione dizia. Mas ele voltou a ser o menino que sobreviveu, não é? Disse Rony sombriamente. Não é mais um exibicionista delirante, hã? Ele se serviu de um punhado de sapos de chocolate na imensa pilha ao lado de seu armário de cabeceira. Atirou alguns para Harry, Gina e Neville e cortou a embalagem do seu com os dentes. Ainda havia fundos vergões em seus braços, onde os tentáculos do cérebro tinham se enrolado.
Segundo Madame Pomfrey, os pensamentos podiam deixar marcas mais profundas do que qualquer outra coisa. Embora, depois que ela começara a aplicar generosas quantidades do unguento do ouvido do Dr. Ubley, parecesse ter havido alguma melhora. Agora eles falam de você elogiosamente, Harry, disse Hermione, passando os olhos pelo artigo. Uma voz solitária da verdade, considerado desequilibrado, mas que jamais vacilou em sua história, forçado a suportar a ridicularia e a calúnia. Exclamou ela, franzindo a testa. Pelo visto esqueceram de mencionar que foi o próprio profeta que ridicularizou e caluniou você, né? Ela fez uma pequena careta e levou a mão às costelas. O feitiço que Dolohov usara contra ela, embora menos eficaz do que teria sido se o bruxo tivesse podido fazer o encantamento em voz alta, ainda assim causara, nas palavras de Madame Pomfrey, estrago suficiente para ocupá-la. Hermione precisava tomar 10 tipos de poções todos os dias. Melhorava visivelmente e já se sentia chateada na ala hospitalar. A última tentativa de você sabe quem para assumir o poder, páginas 2, 3 e 4... O que o ministro deveria ter nos dito, na página 5. Por que ninguém deu ouvidos a Dumbledore, página 6, 7 e 8. Entrevista exclusiva com Harry Potter, página 9. Bom, comentou Hermione, fechando o jornal e atirando para o lado. Não há dúvida de que tiveram muito assunto para comentar. E a entrevista com Harry não é exclusiva. É a que foi publicada no Pasquim há meses. Papai a vendeu ao profeta, disse Luna vagamente, virando a página do seu exemplar do Pasquim. E conseguiu um bom preço. Então vamos fazer uma expedição à Suécia no verão para ver se capturamos um bufador de chifre enrugado. Hermione pareceu se debater intimamente por um momento, então disse: Parece uma ótima ideia, Luna. O olhar de Gina encontrou o de Harry, e ela o desviou depressa com um sorriso. Então, disse Hermione se sentando mais reta e fazendo outra careta. O que é que está acontecendo na escola? Bom, Flitwick fez desaparecer o pântano de Fred e George, disse Gina, em uns 3 segundos, mas deixou um pedacinho debaixo da janela e passou um cordão de isolamento. Por quê? Perguntou Hermione espantada. Ele disse que foi uma mágica realmente muito boa, disse Gina encolhendo os ombros. Acho que deixou como um monumento a Fred e George, disse Rony com a boca cheia de chocolate. Eles é que mandaram tudo isso, sabe? Disse a Harry, apontando para pilhas de sapos. Devem estar farturando com aquela loja de logros, né? Hermione fez uma careta de censura e perguntou. Então, todas as confusões terminaram agora que Dumbledore voltou? Terminaram, disse Neville. Tudo voltou ao normal. Suponho que Filch esteja feliz, não? Perguntou Rony, apoiando o cartão do sapo de chocolate com a cara de Dumbledore em sua jarra de água. Que nada, disse Gina. Está realmente muito, mas muito infeliz mesmo. Ela baixou a voz e sussurrou. Não para de repetir que Umbridge foi a melhor coisa que já aconteceu a Hogwarts. Os 6 garotos olharam para o lado. A professora Umbridge estava deitada na cama oposta, contemplando o teto. Dumbledore entrara sozinho na floresta para salvá-la dos centauros. Como fizera isso, e como saíra do meio das árvores amparando a professora Umbridge sem nenhum arranhão, ninguém soube. E Umbridge com certeza não iria contar. Desde que voltaram ao castelo, e até onde eles sabiam, não disseram uma única palavra. Ninguém realmente sabia qual era o problema dela tampouco. Os cabelos cor de rato, em geral cuidadosamente penteados, estavam revoltos, e ainda havia pedacinhos de gravetos e folhas presos neles. Mas, de outro modo, ela parecia inteira. Madame Pomfrey diz que ela está sofrendo de choque, sussurrou Hermione. Parece mais rabugice, arriscou Gina. Mas ela dá sinal de vida se você fizer isso, disse Rony. Umbridge se sentou imediatamente, olhando para os lados, alucinada. Algum problema, professora? Perguntou Madame Pomfrey, metendo a cabeça para fora da porta de seu consultório. Não, respondeu Umbridge, tornando a afundar nos travesseiros. Devo ter sonhado. Hermione e Gina abafaram as risadas nas cobertas. E por falar em centauros, disse Hermione quando se recuperou um pouco do acesso de riso. Quem é o professor de adivinhação agora?
Firenze vai continuar? Tem de continuar, respondeu Harry. Os outros centauros não querem aceitá-lo de volta. Ou querem? Parecem que ele e Trelawney vão ensinar a disciplina, comentou Gina. Aposto como Dumbledore gostaria de ter conseguido se livrar da Trelawney para sempre, comentou Rony, agora mastigando o 14º sapo. Mas, veja bem, a disciplina não serve para nada, se querem saber a minha opinião. Firenze não é muito melhor. Como pode dizer uma coisa dessas? Hermione o interpelou. Depois de termos acabado de descobrir que existem profecias verdadeiras. O coração de Harry começou a disparar. Não contara a Rony, Hermione nem a ninguém o que dizia a profecia. Neville tinha falado a eles que a profecia se espatifara quando Harry o arrastara para o alto na Sala da Morte. E Harry ainda não corrigira essa impressão. Não estava preparado para ver a expressão no rosto dos amigos quando dissesse que teria que ser ou assassino ou vítima, que não havia opção. Foi uma pena ter quebrado, comentou Hermione em voz baixa, balançando a cabeça. Foi, concordou Rony. Mas, pelo menos você sabe quem também não descobriu o que dizia. Onde é que você vai? Acrescentou, parecendo ao mesmo tempo surpreso e desapontado ao ver Harry se levantar. A cabana de Hagrid, sabe? Ele acabou de chegar e prometi que ia até lá para vê-lo e dar notícias de vocês. Tudo bem então, resmungou Rony olhando pela janela da enfermaria para o pedaço de céu muito azul além. Gostaria que a gente pudesse também. Dá um alô a ele por nós, falou Hermione quando o Harry ia saindo da enfermaria. E pergunta a ele o que está acontecendo com um amiguinho dele. Harry fez um aceno para indicar que ouvira e entendera e foi embora. O castelo parecia muito silencioso, mesmo para um domingo. Era evidente que todos estavam nos jardins ensolarados, aproveitando o fim dos exames e a perspectiva de um finalzinho de trimestre sem revisões nem deveres de casa. Harry caminhou lentamente pelo corredor deserto, espiando pelas janelas do caminho. Viu alguns alunos brincando por cima do campo de quadribol e outros nadando no lago, acompanhados pela lula gigante. Estava achando difícil decidir se queria ou não a companhia das pessoas. Sempre que estava acompanhado, queria ir embora, e sempre que estava sozinho, queria companhia. Achou que era melhor ir realmente visitar Hagrid, porque ainda não falara com ele direito desde a sua volta. Harry acabara de descer o último degrau de mármore para o saguão de entrada quando Malfoy, Crabbe e Goyle surgiram por uma porta da direita, que ele sabia levar à sala comunal da Sonserina. Harry se imobilizou. O mesmo fizeram Malfoy e os outros. Os únicos sons que se ouviram foram os gritos, as risadas e os mergulhos que entravam no saguão pelas portas abertas. Malfoy olhou para os lados. Harry sabia que o garoto estava verificando se havia sinal de professores. E depois para Harry, e disse em voz baixa. Você está morto, Harry. Harry ergueu as sobrancelhas. Engraçado. Então eu devia ter parado de circular por aí. Malfoy parecia mais furioso do que Harry jamais o vira. Sentiu uma espécie de satisfação distante à vista daquele rosto pontudo e pálido, contorcido de raiva. Você vai me pagar, disse Malfoy, em um tom que era quase um sussurro. Vou fazer você pagar pelo que fez com meu pai. Bom, agora eu fiquei aterrorizado, disse Harry sarcasticamente. Suponho que Lord Voldemort tenha sido apenas um aquecimento comparado a vocês três. Qual é o problema? Acrescentou, pois Malfoy, Crabbe e Goyle pareciam chocados ao ouvir aquele nome. Ele é um companheiro do seu pai, não é? E você não tem medo dele, tem? Você se acha um grande homem, Potter, disse Malfoy avançando agora, ladeado por Crabbe e Goyle. Espera só. Eu vou arrebentar você. Pensa que pode meter meu pai na prisão? Pensei que tivesse acabado de fazer isso. Os dementadores abandonaram Azkaban. Meu pai e os outros vão sair logo, logo. Imagino que sim. Mas pelo menos agora todo mundo sabe os canalhas que eles são. A mão de Malfoy voou para a varinha, mas Harry foi mais rápido, puxando a própria varinha antes que os dedos de Malfoy sequer tivessem entrado nos bolsos das vestes. Potter! A voz ecoou pelo saguão de entrada. Snape aparecera no alto da escada que levava ao seu escritório, e ao vê-lo, Harry sentiu um grande assomo de ódio que superou qualquer sentimento em relação ao Malfoy.
Dumbledore dissesse o que dissesse, ele jamais perdoaria Snape. Jamais. O que está fazendo, Potter? Interpelou Snape, frio como sempre, ao caminhar decidido para os 4 meninos. Estou tentando me decidir que feitiço lançar no Malfoy, professor. Disse com ferocidade. Snape encarou-o. Guarde essa varinha agora. 10 pontos a menos para Griff. Snape olhou para as gigantescas ampulhetas nas paredes e sorriu com desdém. Ah, estou vendo que não restaram pontos na ampulheta da Grifinória para se subtrair. Neste caso, Potter, teremos simplesmente que acrescentar mais alguns. A professora McGonagall acabara de subir mancando os degraus da entrada do castelo. Trazia uma maleta de tecido escocês em uma das mãos e se apoiava pesadamente em uma bengala com a outra. Mas de outro modo, parecia bastante bem. Professora McGonagall! Exclamou Snape se adiantando. Vejo que teve alta do St. Mungus. Tive, professor Snape, disse ela tirando a capa de viagem com um trejeito do ombro. Estou quase nova. Vocês dois, Crabbe, Goyle. Com um gesto autoritário, ela mandou que os garotos se aproximassem e eles obedeceram. Desajeitados, arrastando-os os enormes pés. Tomem, disse a professora atirando a maleta no peito de Crabbe e a capa no de Goyle. Levem isso para o meu escritório. Eles se reviraram e se foram escada acima. Muito bem, então, disse a professora McGonagall olhando para as ampulhetas na parede. Bom, acho que Potter e seus amigos devem receber cada um 50 pontos por alertarem o mundo para o retorno de você sabe quem. Que é que o senhor diz, professor? Que? Retorquiu Snape, embora Harry soubesse que ele ouvira perfeitamente. Bom, suponho... Então, são 50 para Potter, para os 2 Weasley, Longbottom, a senhorita Granger... E uma chuva de rubis desceu para a bolha inferior na ampulheta da Grifinória, enquanto ela falava. E 50 pontos para a senhorita Lovegood, suponho. Ela acrescentou e o número mencionado de safiras caiu na ampulheta da Corvinal. Agora, o senhor queria descontar 10 do Sr. Potter, professor Snape? Aí estão. Alguns rubis voltaram ao bulbo superior, mas deixaram embaixo uma respeitável quantidade. Bom, Potter, Malfoy, acho que vocês deveriam estar lá fora. Um belo dia como este, continuou a professora com energia. Harry não precisou que ela falasse 2 vezes. Meteu a varinha no bolso das vestes e rumou para as portas de entrada, sem olhar mais para Snape nem Malfoy. O sol forte o atingiu com impacto quando atravessou os gramados em direção à cabana de Hagrid. Os estudantes que estavam deitados na grama, tomando banho de sol, conversando, lendo o profeta dominical e comendo doces, se viraram para olhá-lo quando ele passou. Alguns o chamaram ou então acenaram, claramente pressurosos em mostrar que, tal qual como profeta, haviam decidido que ele era uma espécie de herói. Harry não falou com ninguém. Não fazia ideia do quanto eles sabiam sobre o que acontecera há 3 dias, mas evitara até ali que o interrogassem e preferiria continuar assim. Quando bateu na porta de Hagrid, achou primeiro que ele estivesse fora, mas Canino surgiu pelo canto da cabana e quase o derrubou, no entusiasmo de lhe dar boas-vindas. Hagrid, veio a descobrir, estava colhendo legumes em sua horta. Tudo bem, Harry, disse ele sorridente, quando o garoto se aproximou da cerca. Entre, entre. Vamos tomar um copo de suco de dente de leão. Como vão as coisas? Perguntou Hagrid ao se sentarem à mesa de madeira com seus copos de suco gelado. Você, está se sentindo bem, não está? Harry entendeu, pela expressão preocupada no rosto de Hagrid, que ele não estava se referindo à sua saúde física. Estou ótimo, apressou-se a responder, porque não suportaria discutir o que sabia estar na cabeça de Hagrid. Então, onde andou? Estive escondido nas montanhas. Em uma caverna, como Sirius quando... Hagrid interrompeu a frase. Pigarreou sem disfarces, olhou para Harry e tomou um longo gole do suco. De qualquer jeito, agora estou de volta, concluiu debilmente. Você está com uma cara melhor, continuou, decidido a manter a conversa afastada de Sirius. Que? Exclamou Hagrid, erguendo a mão enorme e apalpando o rosto. Estou. Bom, Group está muito mais comportado agora. Muito mais.
Ficou bem feliz de me ver quando voltei, para dizer a verdade. Na verdade, ele é um bom rapaz. Tenho até pensado em arranjar uma namorada para ele. Normalmente, Harry teria tentado convencer Hagrid a abandonar a ideia na mesma hora. A perspectiva de um segundo gigante vir morar na floresta, talvez mais selvagem e brutal do que Grope, era positivamente alarmante. Mas Harry não conseguiu reunir a energia necessária para discutir o problema. Começava outra vez a desejar estar sozinho. E com a ideia de apressar a partida, tomou vários goles do suco de dente de leão, esvaziando metade do copo. Agora todo mundo sabe que você andou contando a verdade, Harry, disse Hagrid, branda e inesperadamente. Assim vai ser melhor, não? Harry encolheu os ombros. Escute, Hagrid se curvou para ele por cima da mesa. Conheci Sirius mais tempo do que você. Ele morreu lutando. E é assim que ele teria querido partir. Ele não queria partir! Disse Harry zangado. Hagrid abaixou a cabeça desgrenhada. Não acho que queria. Mas, ainda assim, Harry, ele nunca foi de ficar sentado em casa deixando os outros lutarem por ele. Não teria se perdoado se não tivesse ido ajudar. Harry se ergueu de repente. Tenho que visitar Rony e Hermione na aula hospitalar, disse maquinalmente. Ah! Exclamou Hagrid, parecendo muito perturbado. Tudo bem então, Harry. Cuide-se então. Dê uma passada por aqui se tiver um... certo. Ele rumou para a porta o mais rápido que pôde e a abriu. Estava fora da cabana e atravessava os gramados ensolarados antes que Hagrid terminasse de se despedir. De novo, as pessoas o chamaram quando passou. Fechou os olhos por um instante, desejando que todos sumissem e ele pudesse reabri-los e se ver sozinho nos jardins. Alguns dias atrás, antes dos exames terminarem e ele ter tido a visão que Voldemort plantara em sua mente, Harry teria dado quase tudo que lhe pedissem para o mundo bruxo admitir que ele estivera dizendo a verdade, para acreditar que Voldemort retornara e reconhecer que ele não era mentiroso nem louco. Agora, porém, ele acompanhou a curva do lago por algum tempo. Sentou-se na margem, abrigando-se dos olhares dos que passavam atrás de um emaranhado de arbustos, e ficou contemplando a água cintilante, refletindo. Talvez a razão pela qual queria estar só fosse a sensação de isolamento desde a sua conversa com Dumbledore. Uma barreira invisível o separava do resto do mundo. Era, e sempre fora, um homem marcado. Apenas nunca entendera realmente o que isso significava. E, no entanto, sentado ali, à beira do lago, com o peso terrível da dor a oprimi-lo, com a perda de Sirius ainda tão sangrenta e recente em seu peito, ele não conseguia sentir nenhum grande temor. Fazia um dia ensolarado. Os jardins à sua volta estavam cheios de gente que ria e, embora se sentisse distante deles, como se pertencesse a uma raça à parte, ainda era muito difícil acreditar que a sua vida tinha de incluir o assassinato ou nele terminar. Ficou sentado ali muito tempo, contemplando a água, tentando não pensar no padrinho, nem lembrar que fora na outra margem, diretamente oposta, que Sirius uma vez tombara, tentando afastar os 100 dementadores. O sol já se pusera quando ele percebeu que sentia frio. Levantou-se e voltou ao castelo, enxugando o rosto na manga pelo caminho. Rony e Hermione deixaram a aula hospitalar completamente curados, 3 dias antes de terminar o trimestre. Hermione não parava de sinalizar que desejava falar sobre Sirius, mas Rony quase sempre a fazia calar com psius, sempre que ela mencionava aquele nome. Harry ainda não tinha certeza se já queria ou não falar sobre o padrinho. Seu desejo variava com o humor, mas sabia de uma coisa. Por mais que estivesse infeliz no momento, sentiria uma enorme falta de Hogwarts dentro de alguns dias, quando voltasse ao número 4 da Rua dos Alfeneiros. Ainda que agora compreendesse exatamente a necessidade de voltar lá todo o verão, não se sentia melhor. De fato, nunca receara tanto voltar. A professora Umbridge deixou Hogwarts um dia antes do fim do trimestre. Aparentemente, tinha saído escondida da aula hospitalar durante o jantar, com a evidente esperança de partir despercebida. Mas, por azar, encontrara Pirraça no caminho,
que aproveitou essa última oportunidade para fazer o que Fred mandara e correra com ela alegremente do castelo, batendo-lhe ora com uma bengala, ora com uma meia cheia de giz. Muitos estudantes correram ao saguão de entrada para vê-la fugir estrada abaixo, e os diretores das casas fizeram apenas meios esforços para contê-los. De fato, a professora McGonagall recostara-se em sua cadeira à mesa dos professores, depois de fazer algumas advertências, mas teve quem a ouvisse dizer claramente que lamentava não poder correr aos vivas atrás da Umbridge, porque Pirraça pedira emprestada sua bengala. Chegou a última noite na escola. A maioria dos alunos terminara de fazer as malas e já estava descendo para o banquete de encerramento. Mas Harry nem sequer começara. Faça as malas amanhã, disse Rony, que o aguardava à porta do dormitório. Anda, eu tô faminto. Não vou demorar. Olha, vai andando. Mas quando a porta do dormitório fechou atrás de Rony, Harry não fez esforço para apressar a arrumação das malas. A última coisa que queria era participar do banquete de encerramento. Estava preocupado que Dumbledore fizesse alguma referência a ele em seu discurso. Com certeza mencionaria o retorno de Voldemort. Afinal, fizera isso no ano anterior. E Harry puxou algumas roupas amarrotadas do fundo do malão para dar espaço às que dobrara, e ao fazer isso, reparou em um embrulho mal feito em um canto. Não conseguia imaginar o que aquilo estaria fazendo ali embaixo. Abaixou-se, tirou-o debaixo dos tênis e examinou. Em segundos percebeu o que era. Sirius lhe dera a porta do Largo Grimmauld número 12. Use se precisar de mim, está bem? Harry afundou na cama e desfez o embrulho. De dentro caiu um pequeno espelho quadrado. Parecia antigo, sem dúvida estava sujo. Harry aproximou-o do rosto e viu a própria imagem a mirá-lo. Atrás havia um bilhete com a letra de Sirius. Este é um espelho de 2 sentidos. Tenha o par. Se você precisar falar comigo, diga a ele o meu nome. Você aparecerá no meu espelho e poderei falar no seu. Tiago e eu costumávamos usá-los quando estávamos cumprindo detenções separados. O coração de Harry disparou. Lembrou-se de ter visto seus pais mortos no espelho de Ojazade há 4 anos. Ia poder falar outra vez com Sirius neste instante. Sentia... Olhou para os lados para verificar se haveria mais alguém ali. O dormitório estava vazio. Ele voltou sua atenção para o espelho, aproximou-o do rosto com as mãos trêmulas e disse em voz alta. Sirius. Seu hálito embaçou a superfície do espelho. Trouxe-o mais para perto. A excitação invadindo, mas os olhos que piscavam para ele difusamente eram decididamente os seus. Ele tornou a limpar o espelho e disse de modo que cada sílaba ecoasse claramente pelo quarto. Sirius Black. Nada aconteceu. O rosto frustrado que o mirou no espelho continuava a ser sem dúvida o próprio. Sirius não levou o espelho com ele quando cruzou o arco, disse uma vozinha em sua cabeça. Por isso é que não está funcionando. Harry ficou muito quieto por um momento. Depois atirou o espelho de volta no malão, onde se estilhaçou. Estivera convencido, por todo um fulgurante minuto, de que iria ver Sirius, falar com ele outra vez. O desapontamento queimava sua garganta. Ele se levantou e começou a tirar suas coisas de qualquer jeito no malão por cima do espelho quebrado. Mas então ocorreu-lhe uma ideia. Uma ideia melhor do que a do espelho. Uma ideia maior e mais importante. Como não pensar nisso antes? Por que nunca perguntara? Saiu correndo do dormitório, desceu a escada circular batendo nas paredes sem parar. Precipitou-se pela sala comunal deserta, atravessou o buraco do retrato e continuou correndo pelo corredor, ignorando a mulher gorda que gritou para ele. O banquete vai começar, sabe? Você está acima da hora. Mas Harry não tinha a menor intenção de ir ao banquete. Como era possível que o castelo estivesse cheio de fantasmas quando não precisava deles, e agora... Ele correu pelas escadas e corredores e não encontrou ninguém, nem vivo nem morto. Estavam todos, era claro, no salão principal. À porta da sala de feitiços ele parou, ofegante. Pensou desconsolado que teria de esperar até mais tarde, até depois do banquete. Mas quando acabara de desistir, ele o viu. Alguém translúcido flutuando no fim do corredor. Ei! Nick! Nick! O fantasma puxou a cabeça para fora da parede, revelando um extravagante chapéu emplumado e a cabeça precariamente equilibrada de Sir Nicholas de Mincy Portington. Boa noite! Cumprimentou ele, puxando o restante do corpo para fora da pedra sólida e sorrindo para Harry. E então não sou o único que está atrasado?
embora em um sentido diferente, é claro. Nick, posso lhe perguntar uma coisa? Uma expressão muito estranha passou pelo rosto de Nick quase sem cabeça, ao mesmo tempo que inseria um dedo na argola de babados engomados ao pescoço e endireitava, aparentemente para se dar um tempo para pensar. Só desistiu quando seu pescoço, parcialmente decapitado, pareceu prestes a desabar. Ah, agora, Harry? Perguntou sem jeito. Não pode esperar até acabar o banquete? Não, Nick, por favor. Preciso realmente falar com você. Podemos entrar aqui? Harry abriu a porta da sala de aula mais próxima e Nick, quase sem cabeça, suspirou. Ah, muito bem. Não posso fingir que não estivesse esperando. Harry segurou a porta aberta para ele, mas o fantasma atravessou a parede da sala de aula. Esperando o quê? Perguntou Harry, fechando a porta. Você veio me procurar, disse ele, agora deslizando até a janela e contemplando os jardins onde caía a noite. Acontece às vezes, quando alguém sofre uma perda. Bom, disse Harry, recusando-se a desviar do assunto. Você estava certo. Vim procurá-lo. Nick não respondeu. Começou Harry, que estava achando a situação mais desconfortável do que previra. É que você está morto, mas continua aqui, né? Nick suspirou e continuou a contemplar os jardins. Estou certo, não? Insistiu Harry. Você morreu, mas estou falando com você. Você pode andar por Hogwarts e tudo, não é? É, disse Nick, quase sem cabeça em voz baixa. Eu ando e falo. É verdade? Então, você voltou, não? As pessoas podem voltar, certo? Como fantasmas. Não tem de desaparecer completamente. Então, acrescentou impaciente ao ver que Nick continuava calado. O fantasma hesitou e então disse: Não é todo mundo que pode voltar como fantasma. Como assim? Harry se apressou a perguntar. Só bruxos. Ah! Exclamou Harry, quase riu de alívio. Bom, então tudo bem, a pessoa de quem estou falando é um bruxo. Então ele pode voltar, certo? Nick se afastou da janela e fitou Harry pesaroso. Ele não voltará. Quem? Sirius Black. Mas você voltou, disse Harry zangado. Você voltou. Você está morto e não desapareceu. Bruxos podem deixar uma impressão deles na Terra. Deslizar palidamente por onde andaram quando vivos. Mas muito poucos bruxos fazem essa opção. Por que não? De qualquer maneira, não é importante. Sirius não vai se importar de ser diferente. Ele vai voltar, eu sei que vai. E tão forte era sua crença que Harry virou a cabeça para a porta, certo por uma fração de segundo que ia ver Sirius, branco pérola e transparente, mas sorrindo, atravessar a porta ao seu encontro. Ele não voltará, repetiu Nick. Terá prosseguido. Que quer dizer com prosseguido? Perguntou Harry depressa. Para onde? Escute, afinal, o que acontece quando a pessoa morre? Aonde vai? Por que nem todos voltam? Por que o castelo não está cheio de fantasmas? Por que... Não sei responder. Você tá morto, não tá? Disse Harry. Quem pode saber melhor do que você? Eu tive medo da morte, disse Nick brandamente. Preferi ficar. Às vezes me pergunto se não deveria. Bom, isto que você vê não é lá nem cá. De fato, eu não estou cá nem lá. Ele deu uma risadinha triste. Não conheço os segredos da morte, Harry. Porque escolhi uma fraca imitação da vida. Acredito que bruxos cultos estudem essa questão no Departamento de Mistérios. Não fale daquele lugar para mim! Exclamou Harry com ferocidade. Lamento não ter podido ajudar mais, disse Nick com gentileza. Bom, por favor, agora me dê licença. O banquete, sabe? E ele saiu da sala, deixando Harry sozinho, contemplando, sem ver, a parede pela qual Nick desaparecera. Harry sentiu-se quase como se tivesse perdido o padrinho outra vez, ao perder a esperança de que pudesse tornar a ver ou falar com ele.
Caminhou em passos lentos pelo castelo deserto, se perguntando se voltaria a sentir alegria. Acabara de virar em direção ao corredor da mulher gorda quando viu alguém mais adiante, pregando uma nota em um quadro de avisos na parede. Olhando de novo, viu que era Luna. Não havia nenhum bom esconderijo por perto. Ela certamente teria ouvido seus passos e Harry não conseguiu reunir energia para evitar ninguém naquele momento. Alô? Disse Luna vagamente, virando a cabeça para ele ao se afastar do quadro. Por que você não está no banquete? Perguntou Harry. Bom, perdi a maior parte dos meus pertences, disse Luna serenamente. As pessoas os apanham e escondem, sabe? Mas como é a última noite, eu realmente preciso deles. Então estou pregando avisos. Ela indicou com um gesto o quadro de avisos, no qual de fato pregara uma lista com todos os livros e roupas dos desaparecidos, pedindo que lhe fossem devolvidos. Uma sensação estranha nasceu em Harry. Uma emoção bem diferente da raiva e da dor que o dominavam desde a morte de Sirius. Levou um tempo até perceber que ele estava sentindo pena de Luna. Por que as pessoas escondem as suas coisas? Perguntou ele, enrugando a testa. Ah, bom, Luna encolheu os ombros. Acho que pensam que eu sou meio excêntrica, entende? De fato, algumas pessoas me chamam de Lua Lovegood. Harry olhou para Luna e a nova sensação de pena se intensificou dolorosamente. Isso não é razão para tirarem o que é seu, continuou ele. Você quer ajuda para encontrá-los? Ah, não, disse ela sorrindo. As coisas voltam. Sempre voltam no fim. É só que eu queria fazer as malas hoje à noite. De qualquer jeito, por que você não tá no banquete? Eu não tava afim. Não, disse Luna observando com aqueles olhos estranhamente enevoados e protuberantes. Suponho que não. O homem que os comensais da morte mataram era seu padrinho, não era? A Gina me contou. Harry fez um breve aceno, mas descobriu que por alguma razão não se incomodava que Luna falasse de Sirius. Acabara de lembrar que ela também via Trestalhos. Você já... Quero dizer... Quem... Alguém que você conhecia morreu? Morreu, disse Luna com simplicidade. Minha mãe. Era uma bruxa extraordinária, entende? Mas gostava de fazer experiências, e um dos seus feitiços deu errado um dia. Eu tinha 9 anos. Lamento, murmurou Harry. Foi horrível, disse Luna informalmente. Eu me sinto muito triste às vezes, mas ainda tenho meu pai. De qualquer jeito, eu ainda vou rever minha mãe algum dia, não? Ah, né? Concordou Harry, seguro. Ela sacudiu a cabeça incrédula. Ah, vamos! Você os viu atrás do véu, não ouviu? Você quer dizer... Na sala do arco. Estavam só se escondendo. Só isso. Você os ouviu. Os dois se entreolharam. Luna sorria levemente. Harry não sabia o que dizer nem pensar. Luna acreditava em coisas tão extraordinárias. Contudo, ele tivera certeza de ouvir vozes para além do véu também. Você tem certeza de que não quer que eu ajude a encontrar suas coisas? Perguntou ele. Ah, não, disse Luna. Não. Acho que eu vou descer e comer um pudim. E esperar que elas reapareçam. Sempre acabam reaparecendo. Bom, boas férias, Harry. Pra você também. Luna se afastou, e ao acompanhá-la com um olhar, ele achou que o terrível peso em seu estômago diminuíra um pouco. A viagem para casa no expresso de Hogwarts no dia seguinte foi memorável de várias maneiras. Primeiro, Malfoy e Crabbe e Goyle, que claramente tinham passado a semana inteira à espera de uma oportunidade para atacar sem a presença de professores, tentaram emboscar Harry no trem quando ele voltava do banheiro. O ataque talvez tivesse sido bem sucedido, se não fosse o fato de que, sem saber, eles haviam escolhido encená-lo ao lado de uma cabine cheia de integrantes da armada de Dumbledore, que viram o que estava acontecendo pelo vidro e correram juntos para socorrer Harry.
Na altura em que Ernesto Macmillan, Anna Abbott, Susanna Bones, Justino Finn-Fletcher, Antônio Goldstein e Terêncio Boots terminaram de usar a ampla variedade de feitiços e azarações que Harry lhes ensinara, Malfoy, Crabbe e Goyle pareciam simplesmente 3 lesmas gigantescas apertadas em uniformes de Hogwarts, que Harry, Ernesto e Justino penduraram no porta-bagagem e deixaram ali para esvaziar. Devo dizer que eu tô doido para ver a cara da mãe do Malfoy quando ele descer do trem, disse Ernesto satisfeito, observando Malfoy se contorcer no alto. O garoto nunca chegara a esquecer a indignidade cometida por Malfoy de tirar pontos da Lufa-Lufa durante o breve período em que fora membro da Brigada Inquisitorial. Mas a mãe de Goyle vai ficar realmente satisfeita, disse Rony, que viera investigar a origem do tumulto. Ele tá muito mais bonito agora. Mas a propósito, Harry, o carrinho de comida acabou de chegar. Se você quiser comprar alguma coisa... Harry agradeceu aos colegas e acompanhou Rony de volta à cabine, onde comprou uma pilha de bolos de caldeirão e tortinhas de abóbora. Hermione estava lendo o Profeta Diário outra vez. Gina, fazendo as palavras cruzadas do Pasquim, Neville acariciava sua Mimbolus Mimbletonia, que crescera muito durante aquele ano e agora fazia estranhos arrulhos quando alguém a tocava. Harry e Rony passaram a maior parte da viagem jogando xadrez de bruxo, enquanto Hermione lia trechos do Profeta. O jornal vinha agora repleto de artigos ensinando a repelir dementadores, noticiava as tentativas do Ministério para caçar os Comensais da Morte e reproduzia cartas histéricas em que o missivista dizia ter visto Lord Voldemort passando por sua casa naquela manhã. Ainda não começou para valer, suspirou Hermione deprimida, tornando a fechar o jornal. Mas não falta muito agora. Ei, Harry, disse Rony baixinho, indicando com a cabeça a janela de vidro para o corredor. Harry olhou. Cho ia passando, em companhia de Marietta Edgecombe, que tinha o rosto oculto por uma balaclava. Os olhos dele e os de Cho se encontraram por um momento. A garota corou e continuou seu caminho. Harry voltou a sua atenção para o tabuleiro de xadrez, bem em tempo de ver um de seus peões ser posto em fuga por um cavalo de Rony. Afinal, o que está acontecendo entre você e ela? Perguntou Rony em voz baixa. Nada, respondeu Harry sinceramente. Eu ouvi falar que está saindo com outra pessoa agora, disse Hermione hesitante. Harry ficou surpreso ao descobrir que a informação não o magoava. A vontade de impressionar Cho parecia pertencer a um passado que já não tinha muita ligação com ele. Tantas coisas que ele desejara antes da morte de Sirius ultimamente lhe davam essa sensação. A semana que passara, desde que vira Sirius pela última vez, parecia ter se prolongado muitíssimo. Estendia-se por 2 universos, um com Sirius e outro sem ele. Ainda bem que você está fora, cara, disse Rony com veemência. Quero dizer, ela é bem bonita e tudo mais, mas a gente quer alguém um pouquinho mais alegre. Provavelmente ela é bastante alegre com outro qualquer, disse Hagrid sacudindo os ombros. Afinal, com quem ela está saindo agora? Perguntou Rony a Hermione, mas foi Gina quem respondeu. Michael Corner. Michael, mas... disse Rony esticando-se no banco para encarar a irmã. Mas era você que estava saindo com ele. Não tô mais, disse Gina decidida. Ele não gostou da Grifinória ter vencido a Corvinal no quadribol e ficou realmente mal-humorado. Então eu dei o fora nele e ele correu para consolar a Cho. Gina coçou o nariz distraidamente com a pena, virou o pasquim de cabeça para baixo e começou a marcar as respostas. Rony pareceu encantado da vida. Bom, eu sempre achei que ele era meio idiota, disse avançando sua rainha em direção à torre abalada de Harry. Que bom para você. Escolha alguém melhor da próxima vez. E lançou um olhar estranhamente furtivo a Harry ao dizer isso. Bom, escolhi o Dino Thomas. Você diria que é melhor? Perguntou Gina distraída. Quê? Berrou Rony, virando o tabuleiro de xadrez. Bichento mergulhou atrás das peças e Edwiges e Piche piaram zangados no porta-bagagem. Quando o trem começou a diminuir a velocidade próximo à estação de King's Cross, Harry pensou que nunca tivera tão pouca vontade de desembarcar. Chegou a considerar por um momento o que aconteceria se ele simplesmente se recusasse a sair e insistisse em continuar sentado ali, até o 1º dia de setembro, quando o trem o levaria de volta a Hogwarts. Quando o trem soltou sua baforada final e parou, porém, ele baixou a gaiola de Edwige
e se preparou para arrastar o malão para fora do trem, como de costume. Quando o inspetor de bilhetes fez sinal para Harry, Rony e Hermione que era seguro atravessar a barreira mágica entre as plataformas 9 e 10, porém, ele encontrou uma surpresa à sua espera do outro lado. Estava parado ali um grupo de pessoas que ele jamais imaginara encontrar. Entre eles, Olho Tonto Moody, parecendo tão sinistro de chapéu coco puxado sobre o olho mágico quanto parecia sem ele. As mãos nodosas segurando um longo bastão, o corpo envolto em uma volumosa capa de viagem. Tonks vinha logo atrás dele, seus cabelos de um rosa chiclete berrante refulgindo à luz do sol, que se filtrava pela cobertura de vidro sujo da estação. Usando uma jeans cheia de remendos e uma camiseta roxo vibrante com os dizeres As Esquisitonas. Ao lado de Tonks estava Lupin, seu rosto pálido, os cabelos grisalhos, um longo casacão puído sobre calça e suéter velhos. À frente do grupo, o senhor e a senhora Weasley vestidos com roupas domingueiras de trouxas. E Fred e George usando jaquetas novas de um tecido verde escamoso de causar espanto. Rony! Gina! Exclamou a senhora Weasley correndo para apertar os filhos nos braços. Ah, e Harry, querido, como vai você? Ótimo! Mentiu Harry, quando ela o puxou para um abraço também. Por cima do ombro da bruxa, ele viu Rony de olhos arregalados com as roupas novas dos gêmeos. De que tecido eles são feitos? Perguntou ele, olhando para os blusões. Da mais fina pele de dragão, maninho, disse Fred, dando uma puxadinha no zíper. Os negócios estão prosperando e achamos que podíamos nos dar um trato. Olá, Harry, disse Lupin quando a senhora Weasley largou e se virou para cumprimentar Hermione. Oi, eu não esperava. O que é que vocês estão todos fazendo aqui? Bom, disse Lupin com um leve sorriso. Achamos que talvez pudéssemos dar uma palavrinha com seus tios antes de permitir que eles o levassem para casa. Não sei se é uma boa ideia, disse Harry na mesma hora. Ah, eu acho que é, rosnou Moody, que se aproximara mais, sempre mancando. São eles ali, não, Potter? O bruxo apontou com o polegar por cima do ombro. Seu olho mágico evidentemente os espiava pela nuca e pelo chapéu coco. Harry se inclinou uns centímetros para a esquerda e viu para quem Olho Tonto estava apontando. E sem dúvida eram os 3 Dursley, que pareciam decididamente aterrados com o comitê de recepção de Harry. Ah, Harry! Disse o Sr. Weasley, dando as costas aos pais de Hermione, a quem ele acabara de cumprimentar entusiasticamente, e agora se revezavam para abraçar a filha. Bom, vamos então? Acho que sim, Arthur, concordou Moody. Ele e o Sr. Weasley avançaram pela estação em direção aos Dursley, que aparentemente estavam pregados no chão. Hermione se desembaraçou gentilmente da mãe para acompanhar o grupo. Boa tarde, disse o Sr. Weasley em tom amigável ao tio Walter, parando diante dele. O senhor talvez se lembre de mim. O meu nome é Arthur Weasley. O Sr. Weasley demolira sozinho a maior parte da sala de estar dos Dursley há 2 anos. Harry teria se admirado muito se o tio o tivesse esquecido. De fato, o tio ficou um tom mais escuro de marrom arroxeado e olhou aborrecido para o Sr. Weasley, mas preferiu não dizer nada. Em parte, talvez porque os Dursley estivessem em minoria de 2 por 1. Tia Petúnia parecia ao mesmo tempo assustada e constrangida. Não parava de olhar para os lados, como se estivesse aterrorizada que alguém a visse em tal companhia. Nesse meio tempo, Duda dava a impressão de querer parecer pequeno e insignificante. Um feito que estava tendo fracasso retumbante. Achamos que gostaríamos de dar uma palavrinha com o senhor a respeito de Harry, disse o Sr. Weasley, ainda sorrindo. Rosnou Moody. A respeito da maneira com que ele é tratado quando está em sua casa. Os bigodes de tio Walter pareceram se eriçar de indignação. Possivelmente porque o chapéu coco lhe dera a impressão inteiramente equivocada de estar tratando com uma alma afim, ele se dirigiu a Moody. Não tenho ciência de que seja da sua conta o que acontece em minha casa. Imagino que tudo que você não tem ciência poderia encher vários livros, Dursley, rosnou Moody. Em todo caso, isso não está em questão, interpôs Tonks, cujos cabelos cor-de-rosa pareciam agredir tia Petúnia mais do que todo o resto junto, pois ela preferiu fechar os olhos e encarar a moça. A questão é que achamos que vocês têm sido abomináveis com Harry. E não se enganem, sabemos o que fizeram, acrescentou Lupin em tom agradável. Verdade, disse o Sr. Weasley, mesmo que não deixem Harry usar o Felitone. Telefone, sussurrou Hermione.
Se tivermos a menor suspeita de que Harry foi maltratado de alguma forma, vocês terão que se ver conosco, disse Moody. Tio Walter inchou agourentamente. Sua indignação pareceu ultrapassar até o seu medo de um bando de excêntricos. O senhor está me ameaçando, disse em voz tão alta que alguns transeuntes chegaram a parar para olhar. Estou, confirmou o olho tonto, que parecia muito satisfeito de que tio Walter tivesse entendido tão rapidamente. E eu pareço o tipo de homem que se deixa intimidar, vociferou ele. Bom, disse Moody, afastando o chapéu coco da testa para mostrar o olho mágico que girava sinistramente. Tio Walter saltou para trás horrorizado e colidiu dolorosamente com um carrinho de bagagem. Eu teria que dizer que sim, Dursley. Deu as costas ao tio Walter para examinar Harry. Então, Potter, dê um grito se precisar de nós. Se não soubermos notícias suas 3 dias seguidos, mandaremos alguém. Tia Petúnia choramingou lastimavelmente. Não poderia estar mais claro que estava pensando no que os vizinhos diriam se avistassem alguma dessas pessoas entrando no seu jardim. Tchau então, Potter, disse Moody, segurando com a mão nodosa o ombro de Harry por um momento. Cuide-se, Harry, disse Lupin em voz baixa. Mande notícias. Harry, tiraremos você de lá assim que pudermos, sussurrou a Sra. Weasley, abraçando-o mais uma vez. Veremos você em breve, cara, disse Rony ansioso, apertando a mão de Harry. Muito breve, Harry, disse Hermione séria. Prometemos. Harry sacudiu a cabeça. Por alguma razão não conseguia encontrar palavras para dizer o que significava para ele vê-los ali enfileirados ao seu lado. Em lugar de falar, sorriu. Ergueu a mão num gesto de despedida, virou-se e saiu da estação para a rua ensolarada, com tio Walter, tia Petônia e Duda andando depressa para acompanhá-lo. Bom, pessoal, esse foi o final desse livro, né? Foi o final da Ordem da Fênix. A partir daqui, que na verdade já era um aviso que eu acho que a gente deu no final do Cálice de Fogo e no começo desse livro, mas as coisas estão cada vez mais sombrias e elas vão continuar ficando cada vez mais sombrias. A coisa tá feia. A Segunda Guerra tá vindo aí. E esse capítulo ele é muito importante para entender, na verdade, qual vai ser o tom do próximo livro. Porque, enquanto, na minha visão, esse 5º livro, ele fica muito embolado em todos os problemas do Harry, de um jeito que, às vezes, até fica meio complicado de ler ele muito seguido, se você está lendo pela primeira vez. A partir do próximo livro, do Enigma, todos esses problemas, todas essas complicações do mundo real e psicológicas, elas vão continuar piorando, mas elas vão ser descritas de um jeito que a gente fique mais envolvido nelas. E esse último capítulo mostra muito isso. Porque é o sofrimento do Harry com a perda do Sirius, é ele tentando ir atrás do Nick para ver se existe uma possibilidade do Sirius voltar. É o pessoal da Ordem da Fênix ficando ao lado dele no final e, tipo, intimidando os Dursley do tipo, você vai cuidar bem desse moleque agora, porque senão a gente vai pegar você. Porque eles sabem por tudo que o Harry passou e por tudo que ele ainda vai passar, porque a Segunda Guerra tá vindo. Então, esse último capítulo é ele que dá o tom pro próximo livro. Tanto ele quanto o capítulo anterior, que vocês viram lá, o capítulo da profecia, que o Dumbledore conversa com o Harry. Isso vai ser o tom do próximo livro. Essa investigação em cima da profecia, essa investigação em cima de o que vai ser da vida deles agora que o Voldemort voltou de vez e tá vindo pra atacar a coisa. Então vai ser todo esse tom de quem a gente tem perto, a gente vai ter que ficar cada vez mais unido e vamos ter que caçar um jeito de vencer os tempos absurdamente sombrios que estão por vir. Porque a coisa daqui pra frente é cada vez mais feia até o final da saga. Então, se preparem. Se preparem. Que logo em breve a gente já tá aí com o Enigma do Príncipe. Logo a gente tá aí pra continuar essa história e pra ver até onde toda essa comoção da profecia, esse retorno em massa dos comensais, esse retorno público do Voldemort,
para ver até onde isso vai levar a gente. E o que é possível fazer com todos esses problemas. E como que o lado do bem vai lidar com isso. É isso aí, pessoal. Obrigado por terem assistido até aqui. Lembrando mais uma vez de que se você gosta do projeto, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like aqui embaixo e compartilhe esse vídeo para outras pessoas, para a gente crescer esse projeto cada vez mais. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!